Opa, aqui é o Vinícius e nesse vídeo eu quero chamar a sua atenção para algo que é muito comum de acontecer em projetos estruturais e que eu devo dar uma atenção especial nesse caso. E que caso é esse? Pilares que mudam de direção. Muitas vezes, por imposição da arquitetura, um determinado pilar que nasce lá no pavimento térreo com a dimensão, por exemplo, de 35 por 15, no outro pavimento, por imposição da arquitetura, eu tenho que rotacionar esse pilar. Em vez de ele ter 35 nesse eixo, ele vai ter 35 nesse outro eixo, com os outros 15 centímetros, por exemplo, de largura. Quando isso acontece, não significa ali que eu não posso aplicar isso, ou que não é recomendável que eu aplique isso no meu projeto. Na verdade, eu tenho que ter cuidado quanto ao detalhamento e entender como que esse pilar irá descarregar o seu carregamento nos elementos de apoio. Por que eu falo elementos de apoio no plural? Porque parte do carregamento desse pilar que muda de direção é aplicado no pilar do pavimento inferior e a outra parte na viga de apoio do pavimento onde ele mudou de direção. E nessa imagem que eu estou mostrando para você aqui na tela, eu ilustro exatamente essa situação, onde eu tenho aqui a representação de um pilar de canto, o pilar P1, onde ele nasceu lá no pavimento térreo, por exemplo, com uma largura maior, com uma dimensão maior em X, uma dimensão menor em Y. No outro pavimento, no pavimento acima, eu precisei mudar esse pilar de direção, onde eu tenho aqui uma dimensão maior em Y e uma menor em X. Como você pode observar, aqui na parte achurada, esse pilar que mudou de direção, parte desse carregamento, na região achurada, vai ser absorvido pelo pilar P1, lá do pavimento do térreo. Porém, na parte que está aqui tracejada, esse restante aqui do pilar, da seção transversal dele, vai aplicar um carregamento na viga de apoio. Ou seja, no meu detalhamento, deve existir uma armadura de arranque adicional para que esse pilar, para conseguir, ou para que seja possível, executar esse pilar da melhor forma possível. E para que esse pilar seja realmente bem dimensionado da forma mais correta possível, eu tenho que tomar um outro cuidado. Quanto ao ângulo de inclinação referente ao alinhamento do pilar que mudou de direção com o alinhamento do pilar do pavimento inferior, como está ilustrado aqui nessa imagem, formando assim um ângulo de 45 graus. Necessariamente eu tenho que cumprir rigorosamente esse critério. Para que esse pilar seja executado, para que seja dimensionado da forma correta, eu tenho que ter uma viga com altura suficiente que garanta nessa viga uma rigidez suficiente para absorver o carregamento desse pilar. E como que isso é feito na prática? Eu vou mostrar para você aqui um modelo tridimensional para você entender como que isso acontece e como que eu posso ter aí um dimensionamento correto. Exemplo, você pode ver esse pilar aqui com a dimensão com a largura maior do que o pavimento do nível inferior, correto? Repare a extremidade inferior do pilar do pavimento superior e a extremidade superior aqui do pilar do pavimento inferior. Repare essa linha inclinada laranja. O ângulo de inclinação entre a base da viga do pavimento onde o pilar mudou de direção em relação a essa viga, essa linha inclinada na base do pilar com o topo do outro pilar do pavimento inferior, deve formar aqui necessariamente um ângulo de 45 graus, para que assim eu tenha realmente uma viga que tenha rigidez suficiente para absorver o carregamento e assim eu conseguir detalhar e dimensionar a armadura de arranque adicional. Na prática, olha como que seria isso. Estou utilizando aqui o software Eberic 2019 e eu inverti essa situação para você entender, claro, com mais clareza ainda. Aqui no pavimento térreo, claro que é um modelo exemplo, somente ilustrativo aqui para você, eu tenho esse pilar nascendo no térreo, ok? Com a dimensão aqui em X maior do que em Y, ok? Agora, no pavimento superior, olha o que aconteceu. Por imposição da arquitetura, eu precisei mudar a direção desse pilar. Olha o que acontece. Parte do carregamento desse pilar, eu dei um clique aqui, selecionei para ficar azul e bem ilustrado, parte dele descarrega no pilar do pavimento inferior. A outra parte descarrega na viga, ou seja, necessariamente, quando eu utilizo essa opção na minha arquitetura, na minha concepção, necessariamente eu tenho que ter uma viga de apoio nesse pilar que muda de direção. Eu não posso fazer isso simplesmente na laje, até porque pode ocorrer uma punção, ou pode ser que eu precise aumentar muito ali a altura da minha laje, e vai depender até do tipo de laje que eu vou utilizar para executar isso, para que eu tenha também um comprimento de ancoragem suficiente para absorver e transmitir os esforços do aço para o concreto. Então é interessante, é recomendado que sempre você tenha uma viga servindo de apoio para o pilar que muda de direção.
E nessa representação, eu tenho que ter o cuidado com o detalhamento. Agora, como que é feito o detalhamento de uma situação como essa? Nesse mesmo material que eu estou mostrando para você aqui, eu tenho aqui embaixo como ser esse detalhamento. Eu tenho que indicar no detalhamento da minha viga as esperas daquele pilar que mudou de direção. Por que eu tenho que fazer isso? Porque durante a execução, se eu não tenho esse detalhamento bem explícito para quem estiver executando aquela estrutura, ele pode simplesmente deixar passar. Ele pode executar a viga, talvez até concretar, para depois que quando for executar o próximo pavimento, ele procurar a espera daquele pilar, do pilar P1, por exemplo, e assim ele vai enxergar que esqueceu de colocar esse detalhamento. E aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer alguma gambiarrazinha ali, ou então até, de repente, até demolir parte daquela viga para fazer novamente aquela espera. Isso aí vai gerar uma série de problemas na execução da minha obra. Não vou nem entrar aqui em méritos quanto a isso, porque realmente daria uma dor de cabeça muito grande. Então, no meu detalhamento, eu tenho que necessariamente indicar essas armaduras adicionais, essas esperas no meu pilar. Tanto aqui no detalhamento da viga, quanto no detalhamento do próprio pilar. Eu tenho que indicar aqui as esperas adicionais, justamente indicando a rotação daquele pilar de um pavimento para o outro, ok? Isso é muito importante que você entenda. Eu não estou gravando esse vídeo aqui à toa, simplesmente falando algo que não é interessante ou que você não precisa saber. Você precisa sim saber, porque isso é muito comum de acontecer, independente do porte da obra. Eu posso ter uma arquitetura de porte pequeno, médio ou alto, uma arquitetura de baixo, médio ou alto padrão, uma arquitetura simples ou uma arquitetura mais arrojada. Situações como essa é rotineira e não é algo que acontece uma vez ou outra. Tem acontecido aqui no escritório muitas vezes, aqui eu tenho que mudar pilares de direção. Então atenção quanto a isso, tá? É um detalhe muito importante que você não pode deixar passar batido, ok? Tanto em relação ao detalhamento, quanto ao próprio comportamento da viga. Voltando aqui na ilustração, onde eu tenho aquele ângulo de inclinação de 45 graus, se eu não cumprir rigorosamente esse critério, eu vou ter uma viga ali, por exemplo, com a rigidez mais baixa e que necessariamente eu vou ter que suprir aquela região com mais armaduras para combater esforços de cisalhamento, por exemplo. Então tem que dar uma atenção quanto a isso e não posso simplesmente ignorar esse critério. Quando eu tenho esse ângulo de 45 graus garantido entre a base do pilar inferior com o topo, aliás, entre a base do pilar superior em relação ao topo do pilar inferior, com esse ângulo de 45 graus, eu estou indicando aqui que eu tenho uma viga, claro, você pode observar que o ângulo é realizado a partir da base dessa viga, da parte inferior dela. Então indica para mim que eu tenho uma viga com a rigidez suficiente para absorver aquele carregamento e uma viga com altura suficiente para ancorar aquela armadura de ancoragem, ok? E quando eu faço isso, automaticamente, eu já estou tendo ali uma viga com altura suficiente para resistir aos esforços de cisalhamento, ok? E claro, você também pode realizar essa verificação, verificar e analisar se esse pilar realmente não vai gerar algum tipo de problema de cisalhamento, de esforço cortante na própria viga onde que ele está sendo ancorado a partir do momento que ele mudou de direção, ok? Muita atenção quanto a isso, é um detalhe extremamente importante, como eu citei, acontece muito e muitas vezes aqui em projetos estruturais por imposições da arquitetura, ok? Atenção quanto a isso, espero que tenha gostado do vídeo, deixe um comentário aqui se você ficou com alguma dúvida, enfim, até mesmo para a gente interagir e bater um papo aqui, que isso aqui é bem interessante e bem importante, ok? Não deixe de dar um like aqui, curta aqui o vídeo e nos próximos vídeos, quero também ver a sua participação e a gente sempre trazer bons conteúdos por aqui, ok? Valeu, grande abraço e até a próxima.